Fui impulsivo e imaturo, diz Bruno Gagliasso. O cara que se diz de esquerda e que trata trabalhador como um lixo, como ele tratou na situação do McDonald's, esse cara, ele teria que estar sendo desmoralizado na imprensa, nas redes sociais ele tá, porque as redes sociais não são manipuladas, não são politizadas para a esquerda. Esse cara deu chiliquezinho e agora diz que ele foi impulsivo, porque o McDonald's, que era para fechar meia-noite, fechou 11h50. Esse cidadão que diz ser de esquerda, mas é elitezinha pura, ele não tem ideia do que é trabalhar no McDonald's. Ele não tem ideia que no fim do expediente, os funcionários limpam a loja, lavam o chão, organizam a loja para o dia seguinte. Ele não tem ideia. E esse cara é o tipo de gente que defende a escala 6x1. Vocês percebem agora o que eu falo? Como essa turminha não tem nada de esquerda. Eles só falam o que eles falam porque interessa para eles. Vocês sabem muito bem por que eles politizam. E aí nas ações é que fica bem claro que é um almofadinha elitizado que não tem ideia do que é a vida do trabalhador que os esquerdistas dizem defender. O McDonald's dizendo que até às 11, mas na verdade fecha 10h50, porque eles resolveram fechar mais cedo. Bruno Gagliasso gravou um vídeo em seu story com o único intuito de prejudicar os funcionários do McDonald's da cidade de Petrópolis, onde já se viu. Ele chegou literalmente 10 minutos antes de fechar. Ele chegou às 22h50 e tá lá. Fechamos às 23 horas. E ele gravou um story, publicou, marcou aqui o McDonald's de Petrópolis com o intuito de prejudicar os funcionários do McDonald's. Poxa vida, hein? Estamos falando daquele cara que é um ferrenho defensor, né, do fim da escala 6x1. Desde que não mexam no meu lanchinho, cara. Não mexam no meu lanchinho. O que o atorzinho, o galanzinho não sabe é que 10 minutos na vida de um trabalhador pode custar um ônibus. Horas a mais longe de casa. Ele que defende a 6x1, né? De maneira desesperada e passional para o trabalhador ter mais entretenimento, mais convívio familiar. O atorzinho não entende que a sua reclamação como influenciador pode custar o emprego, o trabalho, o sustento desses mesmos trabalhadores por 5 ou 10 minutos. Mas ele quer que o trabalhador braçal do McDonald's atenda como se fosse um escravo ao bel prazer dos horários do atorzinho burguesinho global. Porque ele quer, na verdade, os trabalhadores como seus escravos. Ele que fica 2, 3 anos sem trabalhar, longe de uma novela, quer que eles trabalhem na hora à risca. 6x1, da boca para fora. 5x2, da boca para fora. Interesse do trabalhador, da boca para fora. O atorzinho burguesinho global, na verdade, é uma espécie de feitor de escravos que, eventualmente, os trabalhadores têm que fazer as horas para atender os seus apetites e a sua hipocrisia demagógica. Acho que tem várias camadas. Primeiro, eu acho ele um grandíssimo de um hipócrita. É um cara... Não tem como falar de Bruno Gagliasso, Wagner Moura e não politizar a discussão, porque eles se politizam o tempo inteiro. Levantou a bandeira de escala 6x1, mas quer alguém até 10h59 para atendê-lo. Depois, a gente, quando tem uma conta grande, a gente tem responsabilidade. Possivelmente, ele botou esses funcionários para serem demitidos. Esse restaurante tem um dono, esse restaurante tem um franqueado. Sabe lá se o movimento estava fraco, se resolveram fechar antes, o que aconteceu. A gente tem uma conta que existe o Firmino consumidor. Mas o Firmino consumidor tem que entender que se eu ligar uma câmera para reclamar de um estabelecimento, aquilo tem consequência para aquele funcionário. Eu não acho que é uma coisa... que o princeso não pode não comer o sanduíche, não comer o McDonald's dele. E eu acho muito bonita a pessoa militar contra o capitalismo no McDonald's. Muito fácil, muito bonito.
Ô, Gabi, Onde que eu vou militar contra o capitalismo? No McDonald's. Esse animal acha que os funcionários fecharam 10 minutos antes e já foram embora. Tipo assim, fechou, vamos embora. Não precisa limpar nada, não precisa lavar a chapa, não precisa limpar a cozinha, não precisa esfregar o chão, não precisa fechar o caixa, não precisa nada. Cara, eu posso falar, vou falar uma coisa pra vocês que vocês não sabem. Eu trabalhei no McDonald's, tá? Já trabalhei no McDonald's, eu sei exatamente como é que funciona lá dentro. Tudo ali é automatizado. Enquanto uma chapa baixa, a outra já vai subindo. Balança, é batatinha. E vem um artista global, criado com leite com pera, um ferrenho defensor da classe oprimida, né, dos trabalhadores, me grava um story com o único intuito de prejudicar e marca que o McDonald's é da cidade de Petrópolis. Os funcionários do McDonald's ganham mal pra caramba pelo tanto que trabalham. Esta é a verdade. Fecha 10h50, porque eles resolveram fechar mais cedo. Esse imbecil acha que o funcionário tranca a loja e já vai embora. É tudo autolimpante, não precisa limpar nada, não precisa fechar a caixa, não precisa esfregar tudo lá dentro, porque eu trabalhei lá, eu sei o que eu estou falando, tudo lá é automatizado, cara. É batatinha, é lanche, hambúrguer, tudo, cara. É peso, tudo ali é extremamente pesado, é um trampo lascado. Pagam muito mal pros funcionários. Aí me chega esse imbecil aqui, grava um story com o único intuito de prejudicar os funcionários ali do McDonald's da cidade de Petrópolis. Mas vejam bem, mortadelantes, vejam bem, seus capinzentos. Eu defendo o fim da escala 6x1, mas não mexo com o meu lanchinho. Senão vou gravar um vídeo e expor que vocês fecharam antes. É um hipócrita ou não é? Eu estou cansado, meus irmãos, de tanta putaria. Gente, que absurdo isso que aconteceu com o Bruno Gagliasso, né? Segundo ele falou aí, chegou no McDonald's às 10h50, falava que fechava 11 horas e ele não foi atendido. Não sei, ó, será que a gente não faria a mesma coisa? Eu não faria story, não. Eu poderia pensar até a mesma coisa. Não é até às 11, esses filha da... E ir embora, seguiria a minha vida. Né? Mas eu acho que você indo lá como consumidor, não, fecha às 11, dá tempo, correu, chegou lá, 10h50 e tava fechado. Eu acho que você ia ficar putinho, mas sair fazendo story, escândalo, aí já é demais, ainda mais pra ele que é famoso e tem uma conta com milhões de seguidores, né? Aí ele tem que ter noção, ele não tem senso mesmo. Claro que eu tô sendo irônico aqui, mas peraí, assiste aí comigo que eu vou comentar. Tem que ver de novo. O McDonald's dizendo que até às 11, mas na verdade fecha 10h50, porque eles resolveram fechar mais cedo. Só faltou falar que é absurdo. Agora falando sério, sem ironia, eu comecei a trabalhar com 15 anos lá em Pouso Alegre, no sul de Minas, numa loja, e quando dava 10, 15 minutos por horário, não tinha mais movimento, o patrão falava, gente, pode fechar para... Tomara que o patrão que tenha dado a ordem, né? Se for o gerente, vai ter que matar no peito. A loja, tudo. Porque, gente, a loja pode fechar ali às 11 horas, mas vai ficar pelo menos mais 1 ou 2 horas fechando caixa, limpando, organizando as coisas para outro dia. E agora a hipocrisia e a incoerência da parada. Sabe por quê? Porque o Bruno, ele é um cara que defende o fim da escala 6x1, então, teoricamente, ele tá do lado do trabalhador. Ele é um cara também que é anticapitalista, que é coisa mais capitalista do que o McDonald's. Então, o que é hipocrisia? É você pregar uma coisa e fazer outra, Bruno. Isso aqui não é um ataque, não. Isso aqui é uma puxação de orelha, porque o seu discurso tem que coordenar com as suas atitudes. Então, ninguém da esquerda vai poder fazer discurso, porque as atitudes são totalmente diferentes. Coerência não é só defender o trabalhador apenas no discurso. Coerência é respeitar o trabalhador quando ele está na sua frente. É ter empatia, é ter compaixão, é entender que às vezes aqueles minutinhos podem significar mais 10 minutos de descanso para quem trabalhou o dia inteiro. E é aí que a coerência deixa de ser discurso, senhor Bruno Gagliasso, e vira atitude. Fala galera, se você gostou desse vídeo, deixa o like, tem muito mais conteúdo aqui. Fica com Deus, abraço, valeu!